Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que a minha mãe me fazia todos os dias na minha adolescência. Você já leu sua Bíblia hoje? Aliás, como anda a sua vida, a sua relação com a sua Bíblia? Você tem o hábito de sentar diante das Sagradas Escrituras ou mesmo de ouvi-la todos os dias? Ou o seu contato com a Bíblia só se resume ao culto de domingo, ao culto aí no meio da semana, onde o pastor começa lá o sermão e pede para você abrir sua Bíblia? No vídeo de hoje, eu quero refletir um pouquinho com você sobre o potencial que a Bíblia tem, sabe? Eu quero refletir com você sobre algumas informações muito preciosas que eu descobri há algum tempo sobre a Bíblia, sobre os efeitos da Bíblia na vida do cristão. Você já parou para pensar o que a Bíblia pode fazer com o seu coração se você ler ela todos os dias e se você escolher obedecê-la? É fantástico os efeitos colaterais de uma boa leitura e meditação das Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você disso, te encorajando a não só ter uma Bíblia bonita, a não só carregar uma Bíblia por aí, ou a não só, sabe, ler a sua Bíblia de vez em quando, mas a criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias e se apaixonar pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus revelada a você. Fala Realeza, espero que esse vídeo te encontre bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e como vocês viram aí na introdução, hoje eu quero conversar com você a respeito das Sagradas Escrituras. Nós sabemos, principalmente se você cresceu aí num lar cristão ou se você já está na caminhada da fé há algum tempo, que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. O Senhor fala conosco através das Escrituras. É por meio dela que nós podemos saber quem Deus é, quais são suas promessas para nós, o que Deus já fez e o que Ele se compromete a fazer ainda, né? É através dela que nós podemos descobrir a nossa verdadeira identidade e também compreender como nós devemos viver de maneira que agrade a Deus. O Senhor tem muitas maneiras de se revelar a nós. A própria natureza, né, mostra, né, quem o nosso Deus é, revela o seu Criador. Contudo, Deus foi bem específico. Ele escolheu uma ferramenta através da qual ele poderia se revelar a nós. E essa ferramenta é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Deus começou essa relação dele com a escrita quando ele próprio escreveu os 10 mandamentos e a partir ali dos dias de Moisés, ele foi instruindo Moisés e vários outros homens piedosos a escreverem a respeito dele, a respeito da história do seu povo, a respeito dos seus feitos e das suas promessas. É claro que Deus continua se revelando a nós de diversas maneiras, mas o principal meio, a principal ferramenta que ele usa para se revelar a nós e se fazer conhecido é através das Sagradas Escrituras. Como cristã, você já deve ter ouvido muitas vezes sobre a importância de ler a Bíblia, de praticar a palavra, né, de meditar no texto bíblico. Mas será que essa é uma realidade na sua vida hoje? Eu, por exemplo, cresci na igreja, aprendi desde muito pequenininha sobre a importância da Bíblia, mas tinha muita dificuldade de sentar todos os dias para ler a Bíblia, para estudar, para me aprofundar, para pensar nela e para praticá-la no meu dia a dia. É por isso que na minha adolescência minha mãe me perguntava tanto: Thaís, você já leu a Bíblia hoje? E foi aos trancos e barrancos que eu realmente consegui, sabe, construir um relacionamento constante com as Sagradas Escrituras. Não que antes eu não a lesse, não que antes eu não a praticasse, eu fazia, mas eu lia poucas vezes. Eu nunca tinha lido a Bíblia, por exemplo, de capa a capa e era um sonho para mim fazer isso. E quão importante é fazer isso? Não para esbanjar conhecimento ou não para dizer: ei, mundo, eu já li a Bíblia de capa a capa. Não, não é para isso, mas porque quanto mais a gente lê, capítulo por capítulo, livro por livro, de capa a capa, nós vamos compreendendo a Bíblia num todo. Quando a gente lê a Bíblia apenas de maneira fragmentada, sabe, versículos soltos, nós corremos o risco de fazer interpretações erradas, né? Ou de não compreender o todo, não compreender o contexto daquela passagem, enfim, vários erros, né? Nós corremos vários riscos e podemos cometer vários erros de interpretação, de compreensão e até mesmo de prática no nosso dia a dia. Por isso é tão importante, sabe, cultivar esse hábito de ler as Sagradas Escrituras e não de modo fragmentado, mas de capa a capa. E é mais do que simplesmente entender, nós realmente precisamos praticar isso no nosso dia a dia, né? E hoje eu quero mostrar para você alguns benefícios de você fazer isso.
O que acontece com você, o que acontece com a sua mente, com o seu coração, quando você cria esse hábito, sabe, de ler a Bíblia todos os dias, ou de ler o máximo possível durante a sua semana? Há algum tempo, já tem quase uns 2 anos, eu encontrei uma pesquisa na internet que foi realizada lá nos Estados Unidos, que mostra o efeito da leitura bíblica na vida de cristãos que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. Essa pesquisa ela foi realizada lá nos Estados Unidos pelo Centro de Engajamento da Bíblia, o CBE. E eles fizeram uma pesquisa online com mais de 40 mil americanos, envolvendo desde crianças a partir dos 8 anos até pessoas com mais de 80 anos. Todas essas pessoas se declaram, se autodeclaram cristãs. E durante a pesquisa, o objetivo era compreender qual a relação que essas pessoas tinham com a Bíblia, quantas vezes essas pessoas liam a Bíblia por semana e como que essa leitura constante, sabe, das Sagradas Escrituras afetava a maneira como essas pessoas viviam. E aí, durante a pesquisa, eles foram constatando alguns dados muito interessantes e muito impressionantes. Eles perceberam que as pessoas que liam a Bíblia em média apenas uma vez por semana, principalmente que a liam quando estavam nos seus cultos na igreja, tinham muito mais facilidade para cair em pecados. Enquanto que pessoas que liam a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana tinham menos probabilidade de pecar. E por que isso, Simplesmente porque o contato com as Sagradas Escrituras nos orienta, nos guia, nos confronta, nos ensina. Essa pesquisa mostrou que à medida que as pessoas passam mais tempo lendo as Sagradas Escrituras, e não só lendo, mas conhecendo e realmente trazendo a palavra de Deus para suas vidas, para realmente praticá-la e vivê-la, essas pessoas têm muito menos probabilidade de pecar. Isso não significa que essas pessoas são perfeitas e que elas nunca vão falhar, que elas nunca vão pecar. Elas vão pecar sim. Contudo, à medida em que elas têm contato com as Sagradas Escrituras e que elas se orientam pelas Sagradas Escrituras, elas têm uma probabilidade muito maior de reconhecer seus erros, de se arrepender, de se consertar com o Senhor e de evitar aquele mesmo pecado, todos os dias, Quando a gente não tem esse contato ou quando o nosso contato é muito mais raso, nós até podemos andar em obediência, mas se nós não encontramos, as melhores ferramentas, as melhores estratégias para vencer a carne, para vencer o pecado, E muitas vezes nós também não saímos da superficialidade, Pessoas que não cultivam um relacionamento diário ali com Deus, mas que acham que o relacionamento com Deus se baseia apenas nas idas semanais à igreja e não se alimentam mais, não oram mais, não se enchem mais durante a semana, podem ter um relacionamento sim com Deus, não estou dizendo que elas não têm, elas têm, mas elas podem ter um relacionamento mais superficial, menos denso. Elas podem conhecer menos de Deus, experimentar menos da presença dele e também ter muito mais dificuldade para viver em santidade. Agora eu quero mostrar para você alguns dados que essa pesquisa encontrou. Eles identificaram que as pessoas que leem e meditam na Bíblia, no texto bíblico, pelo menos 4 vezes na semana, têm uma probabilidade muito menor, de praticar certos comportamentos mundanos e pecaminosos. E quão menos provável? Eles fizeram uma porcentagem para a gente entender, Eles mostraram que os sentimentos de solidão podem cair até 30%. Os problemas com raiva caem até 32%. Amarguras em relacionamentos, seja em casamento, relacionamentos com filhos, com amigos, etc., caem em cerca de 40%. A probabilidade, da pessoa se envolver com o alcoolismo cai para 57%. Há também um grande aumento da ação de compartilhar a fé, que aumenta até 200%. Há um aumento também de 230% de discipulado, da pessoa querer ser discipulada e discipular também. O sentimento de estagnação espiritual, aquela sensação de que você não cresce na fé, de que a sua fé é rasa, cai também, para 60%, porque a pessoa vai percebendo ali que ela está crescendo mais na fé, que a fé dela está aumentando. Há também 61% menos chance de se envolver com pornografia, 68% de menos chance, de viver um sexo fora do casamento e também 74% de menos chance de se envolver com jogos de azar. A gente percebe através dessa pesquisa que a nossa vida em santidade está muito ligada com o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. É claro que não é só conhecer, Não basta você apenas ler a sua Bíblia. É preciso que você pense nela e que você medite nela, Até porque até o próprio diabo conhece as Sagradas Escrituras. Mas o que diferencia ele de nós é que ele a conhece, mas não a pratica.
nós precisamos ter em mente que nós não devemos apenas ler as Sagradas Escrituras, mas que nós precisamos, sem dúvida, praticá-la no nosso dia a dia. E à medida em que a gente tem contato com a Bíblia, nós somos confrontadas, nós somos ensinadas, nós somos moldadas, nós somos transformadas. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? E através dela nós podemos conhecer quem Cristo foi e também podemos andar como Cristo andou. Só para você ter ideia dessa importância das Sagradas Escrituras e da prática das Sagradas Escrituras, eu quero compartilhar com você um trecho que está lá em Tiago, no capítulo 1, dos versos 22 a 25, em que a palavra diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, quando você apenas lê, mas logo se esquece, não busca praticar a palavra, você é como uma pessoa que se aproxima de um espelho, vê a sua imagem refletida no espelho, mas logo esquece essa imagem, logo esquece a sua própria aparência. Muito mais do que apenas ler, nós precisamos meditar, analisar e buscar praticar. Foi justamente esse o conselho que o Senhor Deus deu para Josué quando Josué assumiu a liderança, do povo israelita. Depois da morte de Moisés, Josué se tornou o líder, do povo de Israel e ele deveria conduzir o povo até a Terra Prometida, Eles já estavam às portas da Terra Prometida. Mas naquele momento ele deveria travar as batalhas, guerrear para dominar a Terra Prometida, conquistar os povos que ali estavam para que eles dominassem a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo. E para aconselhar Josué e alertá-lo dessa responsabilidade que ele estava assumindo, o Senhor não apenas disse que Josué fosse forte e corajoso, uma passagem que nós lembramos tanto, mas também disse a ele que meditasse na lei de noite e de dia, que ele falasse da lei o tempo todo, que ele ensinasse a lei em todo momento e que ele praticasse a lei, porque assim ele andaria em obediência e ele teria uma vida próspera e abençoada com o Senhor. Se você quer crescer em fé, se você quer andar em obediência, se você quer amar mais o Senhor, se você quer viver os propósitos que Deus tem para você, você precisa ler a palavra de Deus. Ela é o principal meio para ele se revelar a você. E através dele ele te ensina, ele te transforma, ele te alimenta, ele te confronta. Muito mais do que só ouvir o que o seu pastor prega, o que você consome lá na sua igreja, nas programações semanais, ou o que você consome aqui na internet, sabe? Você precisa separar um tempo para estar em contato com as Sagradas Escrituras. Todos nós precisamos. Ali o Senhor nos ensina individualmente e particularmente. Eu sei que no Brasil a gente tem um problema muito grande em relação à leitura, Muitas pessoas têm dificuldade de ler, muitas pessoas não têm o prazer de ler, e inclusive esse é um dado muito forte no meio cristão também. Muitos cristãos não gostam de ler, alguns têm dificuldade mesmo em ler. E essa não pode ser uma desculpa para nós, sabe? Porque a nossa fé, ela é pautada num livro, Nós temos um livro que baseia, que explica a nossa fé e que nos apresenta ao nosso Deus. Então, talvez você tenha dificuldade de ler, talvez você tenha dificuldade de ser constante na sua leitura, mas saiba que essa não deve ser uma limitação para você, uma desculpa para você. É preciso enfrentar essa dificuldade, é preciso enfrentar essa limitação, sabe? Existem vários recursos, várias estratégias hoje que nós podemos usar, não só para apreciar o momento da leitura bíblica, como também para melhorar o nosso entendimento. Nós encontramos ferramentas que nos ajudam hoje a compreender as passagens bíblicas, a fazer as interpretações corretas. Se você tem dificuldade de sentar e ler a Bíblia, nós temos a Bíblia em áudio. Para as pessoas que não dominam a leitura, nós temos também a Bíblia em áudio, que é uma ferramenta muito preciosa. Então hoje a gente encontra muitos recursos, sabe, para lidar com as nossas limitações e com as nossas dificuldades. O que a gente não pode é se apegar a essas dificuldades e nunca ler a Bíblia, ou ler ela apenas de modo espaçado e lá uma vez ou outra. Nós precisamos, como cristãs, cultivar esse hábito da leitura da palavra. Para encerrar, eu quero compartilhar com você um conselho que Paulo dá a Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, onde ele diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.
Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Realeza, nós temos necessidade de ler, meditar e de viver as Sagradas Escrituras. Todo o conteúdo que a gente consome a respeito das Sagradas Escrituras pode ser uma ferramenta preciosa, né? Ir à igreja, ouvir o seu sermão, ouvir o seu pastor te ensinar, ser discipulado lá é muito importante. Ter esse contato aqui através da internet, né, consumindo conteúdo sobre a Bíblia, maravilhoso também. Mas tão importante quanto esses recursos, essas oportunidades, é a gente ter o hábito, sabe, de sozinhas também sentar diante da palavra de Deus e aprender. Ouvir o que o Pai tem a nos ensinar, conhecer o nosso Pai, saber as suas vontades para nós, os seus planos e as suas promessas. Nós precisamos disso. Então, não sei hoje quais são suas dificuldades, talvez você já seja uma leitora, talvez você não seja ainda, mas eu te aconselho a lutar contra as suas dificuldades e a zelar por esse momento na sua vida diária, sabe? A leitura da Bíblia vai transformar você. Quando nós lemos com o coração aberto e com a ajuda do Espírito Santo, nós somos ensinadas, nós somos moldadas, nós somos capacitadas e encorajadas para ver como Jesus viveu. Então cultive esse hábito de ler, de estudar a sua Bíblia e de vivê-la, principalmente vivê-la. Não adianta a gente ler e esquecer tudo, né? Não colocar em prática. Então, faça isso. Eu espero que esse vídeo te encoraje, te abençoe e te incentive. Lembre também que muitas pessoas ao redor do mundo vivem em países onde a Bíblia já é proibida, onde a Bíblia já é perseguida. Né? Existem cristãos que estão morrendo pelo simples fato de portar um pedacinho da Bíblia. Existem muitos cristãos que adorariam poder sentar com liberdade à mesa para ler as Sagradas Escrituras ou mesmo ter acesso a tantos recursos que nós ainda temos aqui no Brasil. Então não desperdice a sua oportunidade, não desperdice de ter a palavra de Deus aí, aberta na mesa com você. Deixe que o Pai ministre ao seu coração, que Ele fale, que Ele te ensine, que Ele te instrua. Só assim você vai poder conhecer mais de Deus e só assim você vai poder se conhecer também a partir da perspectiva dele. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha falado ao seu coração. Coloque aí amor nas minhas palavras, se eu fui um pouco dura em alguns momentos. Mas é isso, espero que Deus estava me incomodando para gravar esse vídeo, para compartilhar, sabe? Para te encorajar a ler mais as Sagradas Escrituras. Eu também já me apeguei em muitos momentos a muitas limitações, a muita falta de vontade e a muitas distrações, né? E o inimigo é especialista em trazer essas coisas para nós, para nos impedir, né? De vencer a superficialidade, de construir um relacionamento mais profundo com o Pai. Mas o Senhor e o Espírito Santo têm me ajudado a vencer essas distrações, a vencer essas dificuldades e a zelar pela minha vida no secreto e também a zelar por essa busca por conhecer mais de Deus através da palavra. E eu te encorajo a fazer o mesmo. Saiba que você não está sozinha nessa. O Espírito Santo é o seu professor e ele está disposto a te ajudar, a te ensinar, a te dar sabedoria e entendimento. Então embarque nessa jornada de conhecimento, embarque nessa jornada de intimidade e comunhão com o Pai, porque aquele que bate a porta encontrará a porta sendo aberta, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Tchau, tchau. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo.